de hoje é a continuação da terceira viagem missionária. Glória a Deus. O texto bíblico é Atos 20, 31, 32. Eu sei que tem uma Bíblia em casa aí. Eu trouxe uma Bíblia, ou que tem uma Bíblia aí. Aqui no estúdio também, que você trouxe uma Bíblia. Abra conosco em Atos 20, 31 e 32. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 31 e 32. Objetivo da lição: destacar a importância da criação de novos métodos de evangelização para o crescimento da igreja, além do testemunho exemplar e do cuidado que se deve ter quando se lidera uma igreja. Introdução. Nesta 11ª lição, continuaremos estudando sobre a terceira viagem missionária de Paulo. E a ênfase continua sendo a cidade de Éfeso. No primeiro tópico, destacaremos o grande avivamento que Paulo provocou naquela cidade, pois seus habitantes vivenciaram um período de renovação espiritual e de muitas maravilhas extraordinárias que foram realizadas por intermédio do ministério deste apóstolo. No segundo tópico, destacaremos o padrão de vida exemplar do apóstolo Paulo durante os 3 anos em que ele viveu em Éfeso, chamando a atenção dos líderes e obreiros a seguirem seu exemplo de vida. Atos 20, 17 ao 27. Por fim, estudaremos o tópico, o terceiro tópico, destacaremos as advertências de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso contra os perigos futuros que podem ocorrer dentro da igreja. Então, vamos ao estudo. O primeiro tópico é o grande avivamento de Éfeso. Então, irmãos, vamos dividir aqui essa lição em 3 tópicos, o primeiro tópico, aqui como nós já dissemos, é o grande avivamento que o apóstolo Paulo provocou ali, na cidade de Éfeso, durante os 3 anos que ele ficou ali. O segundo tópico é sobre a conduta dos apóstolos, em Éfeso, a conduta do apóstolo em Éfeso. E a terceira advertência, o terceiro tópico é a advertência de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso. Então nós vamos começar aqui no primeiro tópico. O apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso. 3 anos. Durante esses 3 anos, ele pregou na sinagoga 3 meses. 3 meses, diariamente pregando na sinagoga. Só que o povo judeu começou a rejeitar ele de forma hostil, sabe? Então, o apóstolo Paulo, durante esses 3 meses que ele pregou ali na sinagoga, ele teve uma resistência muito grande da parte dos judeus. E durante esses 3 meses, o apóstolo Paulo, ele pregando, falando, sendo rejeitado. O que ele fez? Ele mudou de estratégia. Durante aquela resistência ali dos judeus, a Bíblia chama eles de empedernidos. Quer dizer, eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra a mensagem do apóstolo Paulo. Isso é um caso muito sério, porque a rejeição da verdade, ela conduz a um endurecimento do coração, fazendo com que a mensagem doadora de vida, ela se torne cheiro de morte para a morte. Essa é a realidade. Então, quando mais a pessoa rejeita a verdade,
mais o coração é endurecido. Por isso que tem um provérbio que diz lá, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 1 ou 2, diz que o homem muitas vezes endurecido, muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz. Então eles endureceram, não quiseram ouvir o apóstolo Paulo, resistiram fortemente à mensagem do evangelho. E o que Paulo fez? Paulo mudou de estratégia. Paulo foi para a escola de Tirano. Tirano era um professor, não tem muitas informações a respeito de Tirano, acredita-se que ele era um professor, né, dono de uma escola. E Paulo viu ali, conversou com Tirano, Tirano fez um horário para ele, conseguiu ceder um horário para ele, e Paulo ele pegou, otimizou o seu tempo, e ali naquela escola de Tirano, ele fundou ali, posso dizer assim, uma escola teológica, e começou a pregar. Da sinagoga, ele saiu, foi para a escola, porque estava sendo rejeitado. Então, olha a metodologia que o apóstolo Paulo teve, sabe? Então, isso, a lição de hoje também serve para isso, para destacar, né, as estratégias que nós temos que ter em relação à mensagem do Evangelho. Então, uma coisa que nós não podemos mudar é a palavra, a natureza da palavra, porque a palavra é ela que gera conversão. A palavra que vai transformar a sua vida, que vai gerar em você um novo ser. E Paulo sabia disso, que o evangelho verdadeiro, ele explica, é aquele que explica a morte e a ressurreição de Jesus. O evangelho verdadeiro, ele fala sobre a obra vicária de Jesus na cruz, ele fala sobre a obra expiatória de Jesus na cruz. Se o evangelho que está sendo pregado por aí não explica o sacrifício de Jesus, não é evangelho. Porque o evangelho, a essência do evangelho é o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Paulo sempre pregou Jesus Cristo crucificado e ressurreto como Messias e o reino de Deus. A mensagem dele nunca foi mudada. Nunca foi, porque Paulo sabia que a mensagem do evangelho não pode ser mudada jamais, porque a mensagem ela é única. Se nós mudamos, se nós alterarmos alguma coisa nos bastidores, nós mudarmos alguma coisa na palavra, no evangelho, deixa de ser evangelho. Porque a partir do momento que nós colocamos a nossa mão e nós alteramos alguma coisa, já se torna um falso evangelho. Paulo ele foi para a escola de Tirano, e dali da escola de Tirano ali, alguns, argumentos ali, alguns pergaminhos gregos encontrados, falou que Paulo estava na ativa, das 11 da manhã às 4 da tarde, dando aula sem parar. Então, é da hora quinta, no documento lá, no pergaminho antigo encontrado grego, da hora quinta à hora 10ª. Então, da 11 da manhã até as 4 da tarde. Por que Paulo estava dando aula nesse horário? Porque em Éfeso, todo o trabalho terminava às 11 da manhã. E só começava no finalzinho da tarde, por causa do calor. Era mais fácil você encontrar um ser humano dormindo em Éfeso a 1h da tarde do que a 1h da madrugada, por causa do calor. Então Paulo otimizou o seu tempo. Olha que ele evitou entrar em um embate infrutíferos com os judeus. Falou, tudo bem, já que vocês não querem, então eu vou mudar o meu método. Ele pegou, foi para uma escola, fundou uma escola teológica, atraiu uma multidão de pessoas e começou a exercer o dom do ministério do ensino. Paulo era mestre. E ali foi gerando, por 2 anos, ele foi dando aula das 11 da manhã às 4 da tarde. E ali, por essa aula, as pessoas foram mudando o seu modo de vida, porque a palavra, foram recebendo a palavra no coração e foram mudando o seu modo de vida. Através desta palavra, da palavra, aconteceu o quê? Um grande avivamento na cidade de Éfeso. Então Deus operou maravilhas através da palavra, através do ensino que o apóstolo Paulo levou ali na escola de Tirano. Durante os 3 anos que ele ficou em Éfeso, desses 3 anos, 2 anos, ele ficou dando aula das 11 da manhã às 4 da tarde, de uma forma direta, ensinando e pregando no poder e na virtude do Espírito Santo. Glória a Deus, que bênção maravilhosa, né? Que Deus abençoe aí Missionário Hélio.
todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, a diaconisa Zélia Fernandes, a mãe do nosso cooperador, que Deus abençoe, a todos os irmãos que estão nesta live aí, compartilha, curte, em nome de Jesus, a nossa querida irmã obreira, né, cooperadora Camila Fernandes, a esposa do cooperador que aqui está conosco, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Isso é importante, irmãos, na época de hoje, né, na época que nós estamos agora, não é diferente, né, irmãos? Quantas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus para saciar o vosso ego, não querem ouvir, né, rejeita a própria palavra por causa da verdade. Então isso é importante. A palavra de Deus tem que ser pregada da maneira que ela é, não da maneira que nós queremos que ela venha a ser ministrada, para vir saciar o nosso ego de maneira nenhuma, né, irmãos? Então nós sabemos ali que Paulo, conforme o cooperador já acabou de relatar, teve as suas estratégias. Hoje também nós temos que fazermos estratégia também para levar a palavra do Senhor, saber entrar e saber sair ao mesmo tempo. Porque eu tiro de mim mesmo, aonde eu trabalho ali, graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de levar a palavra ali dentro. Então tem muitos jovens ali que não querem ouvir, né? Às vezes faz até careta, porque há oportunidade que Deus nos dá através do meu líder, que todas as vezes que tem a reunião obrigatória ali da empresa, para cada setor, daí o meu líder fala assim, pastor, deixa aí uma oração fazer uma oração para Deus abençoar nosso início de semana, e quando é sexta-feira, para Deus abençoar o final de semana, né? Mas o final de semana concluído, e a gente vê só no olhar das pessoas, as pessoas rejeitar que está ali mesmo, porque tem que estar por causa que é algo da empresa, né? Entendeu? Então tem muitas pessoas, particularmente fora desse daí, conforme a gente leva a palavra do Senhor Jesus, a gente vê a necessidade do povo, né, para poder ouvir a palavra. Muitas pessoas ouviram, mas totalmente errôneas. Às vezes pessoas até começam a criticar, né, a própria palavra de Deus por ensinamento totalmente errôneo, ensinamento totalmente, amém, irmãos, falso. Então nós devemos levar a palavra do Senhor da maneira que ela é, não omitir nada. Levar a realidade. A pessoa gostou, não gostou, nós não podemos saciar ego de ninguém, porque nós sabemos, né, que naquele dia vai ser cobrado. A palavra do Senhor diz que aquele que aumentar ou tirar um tio já significa o quê? Um ponto, que já significa uma letra, tirou, com certeza Deus vai cobrar naquele dia, né? Que Deus abençoe minha esposa, missionária Sônia de Abreu, amém, o nosso querido presbítero Antônio Barreto, nosso querido pastor que está nos acompanhando aí também, pastor Romildo Oliveira, estamos aguardando aí a presença dele aqui na emissora, né? Para estar nos auxiliando aqui um domingo aqui no estudo, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, Paulo, ele teve que fazer o quê? Estratégia para continuar aí levando a palavra do Senhor, né? Mas nós não podemos jamais desistirmos, jamais. Continuar aí, se for necessário, continuar batendo na mesma tecla conforme a necessidade que houver, né? E com certeza o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria, discernimento de qual maneira que você vai agir para levar aquela semente, aquela pessoa, aquele coração que necessita realmente, né? Hoje nós vimos muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você tem a facilidade hoje de você pregar a palavra do Senhor, porque hoje existem muitas pessoas enfermas, né, do que são, tanto corporalmente, na enfermidade, né, ou psicologicamente, né, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas de depressão, opressão maligna e muitas outras coisas mais. Então nós devemos estarmos sempre aí, estudando a palavra do Senhor, né, pedindo a Deus sabedoria, pedindo ao Espírito Santo de Deus sabedoria para nós levarmos a palavra do Senhor. Mas nós não podemos jamais omitirmos
de falarmos aquilo que Deus tem mandado nós falarmos, porque o nosso próprio Deus, ele se responsabiliza daquilo que ele manda você falar, que é a sua palavra. Amém. Verdade, pastor, concordo. E a gente vê o exemplo na vida do apóstolo Paulo, né? Olha só, em Atos 19, aqui, Atos 19, no versículo 14, a Bíblia diz que Deus, através da vida de Paulo, fazia maravilhas ali entre o povo de Éfeso. Então, Paulo, ele sabia aonde pisava, onde entrava. Deus falava com ele para ele fazer ali, criar novas metodologias para poder pregar o evangelho. Você viu que ele 3 meses na sinagoga não teve fruto, porque os judeus se mostraram empedernidos, quer dizer, se rebelaram, não aceitaram, falaram, não, nós não queremos essa mensagem aí não. Aí Paulo falou assim, eu não vou entrar com vocês num embate infrutífero, não vou ficar aqui discutindo coisas que não vai ter proveito. O que ele fez? Ele foi para a escola de Tirano. Olha aí, ó, Atos 19, versículo 8, fala que Paulo ali frequentou a escola de Tirano, aqui que a gente está dizendo. E teve um fruto ali, teve um avivamento muito grande, que nós estamos aqui no primeiro tópico, né, que é o grande avivamento em Éfeso. O que aconteceu ali? As pessoas receberam o ensino da palavra, receberam a palavra de Deus. Ali os habitantes ali de Éfeso acreditam ali que naquela cidade havia 200.000 pessoas, era muita gente para aquela época, e sentaram ali para ouvir Paulo na escola. Paulo ministrando sobre o reino de Deus, pregando sobre o evangelho, falando sobre Jesus e o reino, só sobre Jesus e o reino. Paulo não inventou moda, Paulo não mudou a mensagem, não ficou, alterou o evangelho nos bastidores para agradar a multidão, né? Porque Paulo, ele era um líder nato. O que é um líder nato? Um líder nato, um líder de Deus, a forma que ele recebe a palavra, ele transmite. Ele não pode alterar nada. Nós não podemos mudar. Igual nós, eu estou aqui no estúdio, o pastor é um líder, está aqui o cooperador irmão João, eu sou um líder, que eu sou um professor. Então, se Deus me chamou para levar a palavra da maneira que é, eu não posso alterar, eu não posso mudar. Porque se eu mudar a natureza da palavra, eu estou confrontando, eu estou mudando, né, a palavra que Deus confiou nas minhas mãos. Então, eu não posso fazer isso. E o professor ou o pastor, qual que é o chamado dele? É instruir a pessoa, é admoestar, é exortar. Então, nós temos que orientar a pessoa na palavra. Então, eu não posso mudar, eu não posso alterar nada. Da maneira que Deus me deu, eu tenho que transmitir. Mesmo que a palavra, ela não seja recebida pelos nossos ouvintes, assim como foi no apóstolo Paulo. Porque a verdade, irmãos, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Uma vez eu preguei para um irmão ali que não me falha a memória aqui em Campo Grande. Acho que minha esposa estava comigo ainda. Ela falou assim para mim, mas por que você falou desta maneira? Por que você falou desse jeito? Você falou de uma forma muito, muito exortativa. Eu falei, não é questão que eu falei de uma forma exortativa. Se eu sou professor, se eu sou um pregador da palavra, eu não posso, sou retentor, eu não posso deixar de orientar essa pessoa. Eu tenho que transmitir a palavra da maneira que a palavra é. Porque hoje, pastor, não se prega o que é certo, se prega o que dá certo. Se nós abrirmos a Bíblia hoje e falar como é as coisas, muitas pessoas se escandalizam, não vai querer aceitar a mensagem do Evangelho. Então, muitos hoje, eles mudam a mensagem para agradar as pessoas. Paulo disse, se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. É verdade. Nós temos que buscar a aprovação do alto. Né? Mesmo que você, né, não queira mais nos ouvir ou alguma coisa assim, mas a verdade ela tem que ser dita e ela não pode ser escondida. Jesus disse que nós somos o sal e a luz. O sal, ele provoca ali ele espanta, na verdade, ele impede a corrupção. E a luz, ela dissipa as trevas.
Então, se Deus nos chamou, é para isso, é para continuar pregando a palavra do jeito que é. Eu não tenho esse poder e essa autoridade de mudar nada, não. Tem que ser o jeito que está escrito. E Paulo, ele entendeu isso daí. Por isso que ele diz aqui, ó, nas suas estratégias, Paulo, vendo que a sinagoga não seria um lugar apropriado para produzir o avivamento desejado, empregou outra estratégia de evangelização. O que ele mudou a palavra? Não. Ele mudou de lugar, só mudou de método, mas a palavra era a mesma. Ele foi proclamar boas novas numa escola. Em muitos casos é necessário o avivamento. Não chega em determinadas igrejas porque seus líderes são resistentes às outras formas de evangelização. Olha só, para ganhar novas vidas para Cristo. Olha só. Então, o que ele fez? Ele mudou de estratégia, mas a palavra continua a mesma. Falei, a palavra, não vou mudar a essência do evangelho. E muitos rejeitaram, não tem problema, faça a tua parte. Se você está pregando a palavra do jeito que é, faça a tua parte. Não se preocupa com o que os outros vão pensar acerca da tua vida. Porque Deus nos confiou o ministério da palavra, não do resultado. O resultado, quem produz, Paulo mesmo diz, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. É ele que faz a obra. Fala aquilo que Deus colocou na tua boca para falar. Se é a palavra, se é o Espírito Santo que está conduzindo, amém. Deixa Deus te usar. Agora, não se prive do evangelho para agradar as pessoas. Porque aquele que agrada a homens, você pode ter certeza, desagrada a Deus. Paulo não, Paulo agradou a Deus, desagradou os homens, mas o que importa é agradar a Deus. Amém? Com certeza. Glória a Deus, aleluia. Então, a continuidade aqui do estudo, né? O resultado da estratégia criada por Paulo, diz desta maneira: essa nova estratégia de evangelização foi tão bem sucedida que teve duração de 2 anos. A partir daí o evangelho alcançou todos os habitantes da Ásia, inclusive os judeus. Está lá em Atos 19, versículo de número 10. Isso foi o resultado da nova estratégia criada por Paulo, em que Éfeso, os habitantes da cidade se arrependeram dos seus pecados. Eles fizeram isso de forma racional, pois mudaram de mente e confessaram os seus pecados. Atos 19, 18. E de forma emocional, pois sentiram tristeza segundo Deus e abandonaram as suas idolatrias e pela própria vontade, pois deram meia volta, viveram as costas para os seus pecados e voltaram-se para Deus, queimando suas idolatrias na presença de todos. Está lá em Atos 19, verso 19. Com isso, o apóstolo Paulo conseguiu provocar um grande avivamento na cidade de Éfeso. Glória a Deus. Pois o próprio Deus confirmou o seu ministério apostólico, realizando curas, maravilhas extraordinárias naquela cidade. Atos 19, verso 11 e verso 12. Olha aí, irmãos, você vendo esse relato, que a importância de falar a verdade, né? Que nem diz os nossos avós, né? A verdade não merece castigo, né? Então nós sabemos que através da verdade que Paulo anunciou ali, ele não reteu jamais, né? Não omitiu de pregar realmente a verdade, a palavra do Senhor. Houve o quê? Grandes maravilhas ali naquele lugar, milagres, curas, conversões. É isso que é o Evangelho, mudança de vidas, né? Isso que o Evangelho dá o resultado. Quem faz esta obra? O próprio Espírito Santo de Deus, que vai convencer o homem e a mulher dos seus atos pecaminosos, né? A sua desobediência perante ao Senhor nosso Deus. Então, o segredo é este: é de anunciar, não omitir, de falar aquilo que Deus tem, amém, colocado para você falar. Porque nós sabemos, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande do pregador, né, irmãos? É muito grande. É aquilo que o cooperador diz: não importa o que as pessoas vão falar de você, o importante é o que Deus pensa de você fazer, obedecer, mandar o recado, aquilo que Deus mandou você dar, né? Não é melhor obedecer a Deus do que
agradar o homem, ou agradar o homem e desagradar a Deus, então é melhor agradar a Deus. Não levar, colocar o quê? A sua salvação, a sua vida eterna em risco. Porque chegar naquele dia o Senhor vai cobrar. Se a pessoa, eu chegar naquele dia lá, o Senhor falar assim, eu não mandei você falar aquilo, porque você não falou. Ficou com medo, quis agradar o ser humano, né? Então a cobrança de Deus, ela é clara, né? Quanto mais nós queremos subir espiritualmente, né, vai ser cobrado. Quanto é mais dado, é cobrado. Para o Senhor é bem claro sobre isso daí. Então, irmãos, não omite. Pode ser parente, pode ser familiares, parentela. Continua aí falando do amor de Deus. Você vai ver como que vai fluir. Como que Deus vai agir no meio da nossa família, da nossa parentela, na vida daquela pessoa que Deus vai fazer. Mesmo se a pessoa vai receber aquela palavra, um impacto, né, não muito bom na visão humana, e o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer aquela pessoa reconhecer realmente que aquela palavra que você lançou, aquela palavra que você deu, aquele aconselhamento para aquela pessoa, é a realidade, aquilo que Deus quer. Até aquela pessoa vai chegar perante você, vai pedir perdão, que às vezes, conforme a reação que ela teve contigo, né, ela vai pedir perdão. Mas não pode omitir de fazer aquilo que Deus tem mandado, amém, você fazer, que é levar a palavra de Deus. Amém, graças a Deus. E Paulo ali, Deus através da vida de Paulo, usou grandiosamente que houve um grande avivamento. O primeiro tópico aqui que nós estamos falando sobre avivamento. E o avivamento provocado ali, o que significa avivamento? Avivamento é arrependimento, metanoia, mudança de vida, transformação. Olha só, assim como foi um exemplo, a vida de Zaqueu, a vida do filho pródigo, mudança. Ó, a gente largou o mal, largou o pecado e voltou para Deus, verdadeiramente, com atitude, não é pensamentos, é chorinho, né? Porque muitos aí choram. Ou emoção, só emoção, né? É lágrima de crocodilo. Isso aí Deus sabe, isso aí não vai resolver o problema. É mudança, é mudança. Tem que vir, o arrependimento, ele tem que vir junto ali com contritamento, com transformação, abandono de pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Né? Então, ali foi um grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo, depois que estava pregando ali na escola de Tirano, muito pregando sobre Jesus, sobre o reino, sobre maravilhas. A Bíblia diz que Deus fazia maravilhas através da vida de Paulo, milagres extraordinários. Então, olha o que aconteceu ali, teve até um embate ali, ó. Aqui em Atos 19:15, fala sobre um espírito maligno, né? Que 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, foi tentar expulsar e não conseguiu. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Deus sabe. Está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, diz assim que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus sabe aqueles que... E o diabo também sabe aqueles que são de Deus. Então, foi uma hora que eles foram tentar expulsar. Provavelmente, eles ouviram o apóstolo Paulo expulsando, vendo, né? Viram o apóstolo Paulo expulsando e ouvindo também Paulo pregando, falando que ao nome de Jesus todos os espíritos malignos se submetem, todo o império das trevas são destruídos, são desfeitos, né? Através do nome de Jesus. Então, eles ouvindo isso, o que eles fizeram? Eles foram tentar expulsar o demônio. Olha aqui, está em Atos 19:14. Depois vocês dão uma olhada aí na casa de vocês. Diz que 7 filhos de Seva, um certo judeu chamado Seva, né, um sumo sacerdote, foram tentar expulsar, mas o espírito maligno respondeu: eu conheço a Jesus. Eu sei quem é Paulo. Porque eles foram invocar o nome do Senhor, dizendo, né, em nome do Senhor, a quem Paulo prega. Aí o espírito maligno, através da boca daquele homem, falou para eles. Falou, olha, eu sei quem é Paulo. E conheço Jesus. Mas vós, quem sois? Olha só. O demônio falou, reconheceu que neles não havia autoridade nenhuma, porque eles não tinham Espírito Santo, eles não tinham nascido de novo, eles não tinham vida com Deus.
não andava com Deus. O espírito maligno conhece quem pertence a Deus e quem não pertence. E olha o que aconteceu. E o negócio foi pior. O espírito maligno saltou sobre eles, subjugando. Olha só, um só. Era 7 homens contra um demônio ali. 7 filhos de Seva. O espírito maligno saltou sobre eles de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Olha só. O espírito maligno saltou sobre eles, subjugou eles, prevaleceu contra eles, arrancou a roupa deles e bateu neles e foram embora feridos e envergonhados. Olha só, é isso, irmãos, que acontece na vida de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Quem não anda na palavra, ele é envergonhado pelo diabo. Você quer ter autoridade sobre o mal? Pregue a palavra, ande na palavra. Ouve os mandamentos do Senhor, guarde os mandamentos, porque o diabo não teme aquele que conhece a palavra. O diabo teme aquele que vive a palavra. Não adianta a gente ter a palavra na mente. Eu sei a Bíblia de capa a capa. De capa a capa. Mas se a Bíblia não tiver acesso no meu coração, não vai resolver. Não significa nada. Porque o diabo é o maior teólogo de todos os tempos. Ele conhece a Bíblia melhor do que todo mundo. E tá aí, ó. Todos os dias aterrorizando, passeando pela terra, rodeando pela terra, tentando as pessoas. Não tem mudança. Então, se eu não colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, não vai acontecer nada. O diabo, ele teme aquele que guarda, aquele que obedece às Escrituras, aquele que anda na luz, aquele que ora, aquele que busca mesmo com sinceridade, com verdade, pratica o Evangelho. Esse o diabo teme, porque ele sabe que nesta pessoa houve uma verdadeira conversão e o diabo, o maligno, não lhe toca. Igual o apóstolo João disse assim, ó, que aquele que ama Deus, o diabo sabe, e o maligno não lhe toca, porque pertence a Deus. Olha só, os 7 filhos de Seva não tinha vida com Deus nenhuma, só ouviu falar. Aqueles só tiveram informação sobre Jesus e não quiseram nada com Deus. Então, e foram tentar expulsar um demônio, olha o que aconteceu. Apanharam e foram embora desnudos ali, feridos. E esse caso, essa situação chegou a todos os habitantes ali em Éfeso, que houve um grande temor na população. Aí eles reconheceram que o que o Paulo estava falando era verdade. Aí creram na mensagem do Evangelho. De sorte que, olha só, que muitos vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha o avivamento, pastor. Muitos, versículo 19, Atos 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha só que tremendo. Até os mágicos, né, queimaram os seus livros em praça pública. O que é isso, irmão? Avivamento. Eles largaram as artes mágicas, queimaram. Olha só, eles poderiam ter vendido os seus livros, porque aqui, ó, qual que era o preço calculado? 50.000 denários. Era o salário de um trabalhador de 150.000 dias. Era muita coisa, porque o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Aqui, ó, 150.000 denários. Olha só, não, 50.000 denários. Então, era o salário do trabalhador aí, 50.000 dias, era muita coisa. Trazendo para a atualidade, acho que é mais de 10 mil dólares. Então, calcula comigo o valor. Eles poderiam ter vendido e pegado o dinheiro. Só que eles falaram assim, não. Eles entenderam a mensagem do Evangelho. Eles colocaram a palavra em primeiro. Eles pegaram, venderam, para que outros não pudessem usar desses livros e também fazer magia negra. Eles venderam tudo, eles colocaram fogo ali na praça pública. Isso remete a uma verdadeira conversão, porque queimando aqueles livros, não seria fácil eles voltar atrás e cometer aquelas mesmas atrocidades que eles cometiam. Então, olha só, a luz brilhou, a luz do Evangelho chegou na cidade de Éfeso. Você vê um território ali, uma área que era dominado
pela idolatria, o culto à deusa Diana dos Efésios, como eles mesmos diziam, né? Grande é a Diana dos Efésios. Você vê, um território foi dominado pela palavra de Deus. A outra hora era uma cidade idólatra, mas agora virou uma cidade dominada pela palavra de Deus. Então, quando a palavra do Senhor chegou ali, a luz dissipou as trevas, as pessoas foram convertidas, sabe? Houve muita transformação, né? A verdade prevaleceu contra a mentira. Então, isso é verdadeira conversão. Quando há mudança de atitude. Se não tem mudança, pastor, de atitude, então não houve manifestação do Espírito Santo. Não houve avivamento genuíno. Amém? Eita Deus, tremendo, né, irmãos? Palavra maravilhosa. Que Deus abençoe o nosso querido pastor Jackson de Abreu, que está nos acompanhando aí. Que Deus abençoe o servo de Deus e a sua família, né? Luana, Natan, Sanara Regina. Que Deus abençoe. E isso é a realidade, né, irmãos? A conduta do apóstolo Paulo em Éfeso. Então, depois que ele saiu de Éfeso, Paulo ainda percorreu algumas cidades antes de chegar à cidade de Mileto. Atos 20, verso 1 ao 16. Chegando em Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso para lhe dar algumas orientações. O padrão de vida de Paulo em Éfeso. A primeira orientação do apóstolo foi lembrar os seus liderados acerca do padrão de vida que ele viveu em Éfeso durante 3 anos. Atos 20, verso 18 ao 27. Vejamos como foi esse padrão de vida. Primeiro, Paulo foi um líder muito transparente em tudo o que fazia, pois não fazia nada em segredo. A sua prática de vida era notória a todos. Atos 20, 18. E isso é importante, irmãos, esse primeiro, né, esse padrão de vida de Paulo. Nós não temos nada do que esconder, né, irmãos? Nós, como obreiros, você que está nos acompanhando aí, né? Você não pode ter nada assim de dívida ao cartório para você, o provérbio mais certo, para que você possa entender, né? Porque nós somos o testemunho. Há uma nuvem de testemunho ao nosso redor, querendo ver algo errado para poder as pessoas querer nos julgar. E assim também foi na vida de Paulo, assim na vida de todos os pregadores no dia de hoje. Né? Então não tem nada do que se esconder. É Deus que vai justificar a sua vida. E nesta caminhada você vai ter pessoas que vão querer julgar o seu passado. Mas a palavra do Senhor diz, Paulo ali diz ali, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos. Mas que não anda segundo a carne, mas se segundo o quê? O Espírito. Se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, quem vai te justificar vai ser Ele, né? Então Paulo ele foi um líder totalmente transparente em tudo o que ele fazia. Nada fazia escondido. E quando a pessoa faz algo escondido, porque alguma coisa errada tem. E nós não podemos fazer nada no escuro. Tem que ser tudo aberto. As coisas de Deus, tudo às claras. Né, irmãos? Isso aí é algo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. E o segundo ali, do padrão de vida ali, glória a Deus, além de Paulo ser um líder muito transparente, Paulo foi um líder muito humilde. A humildade, irmãos, é em primeiro lugar. Né? A humildade do homem, da mulher de Deus, do servo, da serva de Deus, do obreiro, a humildade, em primeiro lugar. Nunca querer ser maior do que as pessoas, mesmo se você tem um estudo maior, né? Entendeu? Um entendimento maior, nunca, né? Você pode aproveitar aquela oportunidade para querer humilhar as pessoas através dos seus conhecimentos, jamais.
A humildade é grande, tem que estar na nossa vida. Porque é através da humildade, irmãos, que a pessoa ela vai reconhecer também o seu ministério. Jesus, ele demonstrou isso aí para mim, para você, para cada um de nós. Nós devemos saber ouvir e nós devemos saber entrar e sair ao mesmo tempo, né, cooperador? Verdade, pastor. Então, esse segundo tópico aqui que o senhor leu é a conduta do apóstolo Paulo em Éfeso, né? A primeira a gente viu aqui o grande avivamento, agora que o segundo tópico é a conduta do apóstolo Paulo. Então, Paulo foi até Mileto, ali uma cidade próxima de Éfeso, e mandou chamar os presbíteros, os líderes ali da igreja de Éfeso, que é uma cidade que Mileto ficava praticamente ao sul ali. Depois, se puder olhar no mapa, ficava ali, acho que se não me falha a memória, 30 quilômetros ali de Éfeso, mas fazia parte da mesma cidade, é tudo próximo ali, da mesma província. Então Paulo mandou chamar os presbíteros e deu uma instrução para eles, né? Então que instrução foi essa daí? Como o senhor falou, primeiro caso, humildade. Paulo, um líder, a marca distintiva de um líder é a humildade, o primeiro ponto. Então, o líder mesmo de Deus, o primeiro compromisso dele não é com a obra. Não é com a obra. É com Deus da obra. Porque não adianta, né, muitos, né, invertem essa ordem, né? O relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Vemos aqui com os 7 filhos de Seva que foi tentar expulsar o demônio. Eles quiseram fazer a obra de Deus sem ter relacionamento com Deus. O que aconteceu? Foram envergonhados. Então eu não posso pregar libertação se eu não sou liberto. Eu preciso ter um compromisso, um relacionamento, uma intimidade com meu Deus. Senão não tem como eu fazer a obra. Então, o líder verdadeiro, ele precisa primeiro ter intimidade com Deus, porque ali Deus vai dar as instruções para ele. Paulo falou assim, olha para a minha vida. Paulo mandou chamar eles para falar assim, olha para a minha conduta. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim, a minha vida foi transparente em tudo. Essa é uma conduta do servo. Olha o Paulo falou assim, olha, a gente lê o texto básico aqui, dia e noite, eu não cessei de admoestar a vocês em questões do reino de Deus. Olha Paulo falando assim, olha, eu me preocupei mais com vocês do que comigo. Eu não cansei de orientar vocês. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a obra. Ele não via a vida preciosa para si mesmo, desde que a vida que ele estava vivendo fosse uma vida dedicada ao ministério do trabalho, na obra de Deus e no ensino. Então, Paulo deu uma lição para eles, orientou, falou assim, olha como eu sou, seja assim também, seja transparente, sabe, se preocupe com a causa dos outros, não se vendam, sejam unânimes no evangelho, preguem a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregam o evangelho, não mudem. Essa foi a conduta que o Paulo adotou e passou para os líderes. Então, nós vemos hoje muitas pessoas, pastor, invertendo a ordem. Muitos querem pregar, mas não querem se preparar. Muitos querem dar estudo aqui, mas não querem estudar. Muitos querem cantar, mas não querem aprender a tocar. Então, as pessoas querem fazer a obra, mas não querem ter relacionamento com Deus. Não vai ter êxito. Você tem que se preparar antes. Precisa, aquilo que eu falei aqui, o primeiro compromisso de um líder, de uma líder, não é com a obra. Eu vou fazer, não. É com Deus, dono da obra, o Deus da obra, porque Ele vai passar as instruções para vocês. Uma coisa interessante, porque eu sempre estou orientando e estou dizendo isto. Você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, então você não foi influenciado por ela. Você vai falar o quê? O que você vai falar? Eu preciso ter essa palavra no meu coração. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso receber. Eu preciso orar, falar com Ele. Eu preciso ler a Bíblia. Deus fala comigo.
Eu preciso ter essa comunhão. Porque Deus vai te dar estratégias, pastor, para você vencer, para você prosperar na obra dele. Porque, irmãos, hoje nós vemos pessoas usando armas, usando ferramentas erradas na hora errada. Essa é a verdade, né? Então, Paulo, ele teve uma preocupação muito grande com a sua igreja. Ele disse, olha, a igreja, eu não sou dono da igreja. Outra conduta de um servo. Ninguém é dono da igreja. A igreja é de quem? Cristo. Hoje, direto na rede social, no YouTube, a gente ouve líderes, às vezes apóstolos, pastores, bispos, dizendo a minha igreja. Eu não sabia que a igreja, ele comprou a igreja. Que ele derramou o sangue dele em favor da igreja. Eu não sabia. A igreja não é dele. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus deu uma procuração para ele para que ele pudesse se apossar da igreja. Eu não vi esse versículo. Não sei se os seus irmãos viram, me mostra. Então, a igreja pertence a Jesus. Todos nós somos nivelados na categoria de servo. Eu estou aqui servindo vocês. Eu fui chamado para servir. O pastor também, né, pastor? Jesus serviu, lavou o pé dos apóstolos, mostrando que aquele que quer ser maior no reino de Deus, ele precisa servir. Essa menor, é a conduta. Né? Tem que ser menor. É o contrário. É o contrário. Agora o cara tá lá. Quando mais ele sobe de cargo, um exemplo, ele recebe um título, ele se ensoberbece, ele quer ser dono, ele acha que ele quer ter primazia. Não, as coisas não funcionam assim. Regalia, né? Tá parecendo Diótrefes lá na terceira epístola de João. João escreveu contra o Diótrefes lá, porque ele queria ter primazia entre os irmãos, ele queria ser melhor. Ele não recebia os humildes, ele excomungava. O apóstolo Paulo deu testemunho contra ele fortemente. Falou assim, quando eu chegar aí, apóstolo João, melhor dizer, quando eu chegar aí, eu vou falar com ele face a face, eu vou expor o que ele anda fazendo. Então, olha só, o apóstolo João era o discípulo que inclinava, né, a sua cabeça no seio de Jesus. Ele tinha autoridade para falar porque ele foi chamado ali o discípulo do amor. Ele era hospitaleiro, hospedeiro, né? Vivia na palavra, né? Inclusive a gente está falando sobre Éfeso aqui, depois que o apóstolo Paulo saiu de Éfeso, durante os 3 anos, Paulo mandou Timóteo para lá. Timóteo foi pastor em Éfeso, depois o apóstolo João foi pastor em Éfeso. Olha só, o apóstolo João, quando eu chegar aí, eu vou falar com ele face a face. Eu vou expor as mentiras que ele anda falando a nosso respeito, e eu vou falar também a conduta que ele tem adotado na obra, que não é uma conduta que provém de Deus. Porque não recebe as pessoas, não trata as pessoas com respeito, com carinho, com amor. Tratar as pessoas com amor, amar as pessoas, é tratar as pessoas como Deus nos trata. Eu te pergunto, Deus te trata mal? Então a conduta de um servo é assim, de um verdadeiro líder. É a humildade, né? Ninguém é dono da igreja. Deus foi o Espírito Santo que nos instituiu. O Espírito Santo me chamou para ser professor, chamou o pastor para ser pastor, chamou você para ser presbítero, chamou você para cantar. Então a obra é dele, os dons é dele, tudo é ele que nos instituiu, então nós não somos nada. As pessoas precisam entender isto, precisam descer, né, pastor? Ter esse entendimento, e só o Evangelho que me dá esse entendimento. O Evangelho mostra o meu lugar, aonde o que eu sou, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar diante da obra de Deus, diante das pessoas. Assim como Jesus, ele é o nosso exemplo. Por isso que Paulo diz, olha, eu imitei Jesus. Então vocês querem me imitar? Pode imitar, como eu sou imitador de Cristo. Olha a minha vida como exemplo, clareza, humildade, né? E olha só, para concluir esse tópico, Paulo ensinou de forma prática os obreiros de Éfeso, com base no seu próprio modo de vida. Olha só, o testemunho dele. Teve situação que Paulo não precisou nem orientar nada. Paulo falou assim, olha para mim. Porque o testemunho, né, fala também, por si só. Palavra, né? Na palavra. Este é um princípio de todo líder. Olha lá, ó.
deve adotar ao ensinar seus liderados, pois a teoria faz todo sentido quando é praticada, porquanto um líder exemplar também precisa ensinar sem uso de palavras lá, como se dizia o poeta. As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz ou a tua palavra. Olha só, às vezes a gente ganha as pessoas pelo testemunho. Paulo falou assim, ó, olha aqui para mim, me espelha em mim, olha aqui, porque eu me espelhei em Jesus. Tem que ser assim. Isso é a evidência de um verdadeiro líder. Se espelhar em Jesus. Todas as pessoas, pastor, que foram até Paulo, Paulo enviou a Jesus. Então, a igreja verdadeira ou o líder verdadeiro, ele não ganha a alma para si. Ele não ganha um membro para sua denominação. Se for assim, então não é igreja, é seita. É uma seita. Eu não estou ganhando pessoas para minha denominação. Eu estou ganhando pessoas para o reino de Deus. Então, porque Jesus é o dono. Então, se eu ganho pessoas para minha denominação só, então não é igreja, é uma seita. Isso é heresia. Agora, se eu ganho pessoas para o reino de Deus, para a igreja de Jesus, porque a igreja é dele, aí sim, aí é uma igreja. Caso contrário, é uma seita. Amém? É levar a palavra de Deus, né? E deixar que aquela pessoa que recebeu a palavra do Senhor venha tomar a sua direção aonde a pessoa vai congregar, né? Esse é o nosso dever, mandar a pessoa procurar a casa do Senhor mais próxima da sua residência para servir a Deus. O importante é ganhar muitas almas para o Senhor, é saquear o inferno para povoar o reino de Deus, né? E uma parte que me chamou também a atenção nesse segundo tópico aí, foi forte, né? Paulo suportou as lutas, mesmo ali ele chorando, ainda fazia a obra de Deus. Hoje as pessoas com qualquer coisinha já começa a falar palavras de agrado do Senhor, começa no provérbio mais fácil para você entender, chutar o balde, né? Já começa a murmurar, xingar, jogar toalha, né? Praguejar contra as coisas de Deus. E aí, como que fica? A pessoa? E mesmo Paulo ali, chorando em quatro paredes, né? Sofrendo ali por amor ao Evangelho, mas ele continuou o quê? Na posição. É isso que Deus quer de mim, de você continuar ali na posição, não importa, porque as afrontas vemos, com certeza. A afronta vem porque você está levando, não é a sua palavra, você está levando a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, né? Então, as coisas virão, né? Porque ali ele passou ali no estreito, mas ele foi ali, né, irmãos, exemplo de vida, isso que é muito importante na vida da liderança, né? É continuar ali levando a palavra do Senhor. Às vezes você vai receber afrontas, né? E Deus vai te dar com certeza sabedoria para que você possa viver, né, essa situação, resolver essa situação. E no terceiro tópico ali, fala sobre a advertência de Paulo aos líderes da igreja linhésica. Atos 20, do verso 28 ao 35. Ainda em Mileto, Paulo faz algumas advertências aos líderes da igreja de Éfeso, com o objetivo de prevenir a igreja contra alguns males no futuro. Atos 20, verso 28 ao 35. Essa advertência pode ser resumida em duas. Primeira, né? Olhar por vós mesmo, Atos 20, verso 28. Paulo advertiu os bispos de Éfeso a tomarem cuidado com o fracasso espiritual. Com essa mesma observação, Paulo também advertiu o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Todo líder deve cuidar de sua vida espiritual e vigiar muito para não cair, pois se o líder ele for fracassar, todo o rebanho sofrerá por causa deste fracasso. Né? Zacarias 13, 7. Em alguns casos, a queda de um líder deixa marcas indelíveis numa igreja.
e prejudica todo o ministério. Portanto, aquele que, pois, que cuida está de pé, olha que não caia. 1 Carta aos Coríntios 10, 12, e também 1 Carta aos Coríntios 10, do 1 ao 13. Isso é importante, irmãos. Vigilância, né? Olhai e vigiai. E às vezes hoje muitas pessoas ora e não vigia. Aí vem o adversário ali, acaba na hora ali. Porque as pessoas, queira ou não queira, isso aí já é do ser humano, a pessoa vai se espelhar em você, no seu ministério. Né? Então o adversário vai tentar de tudo o que? Destruir a sua vida. Porque destruindo você, o restante que está olhando para você, né, vai cair por terra. Né? Vai cair juntamente com você. Né? Então isso é muito importante. Né? Então nós sabemos que tem multidões que vai seguir a você porque gosta de você, a sua humildade, né? O seu caráter, queira ou não queira, isso é do ser humano. Vai ser multidões que estarão ali por causa da palavra de Deus, né? E vai ter multidões que estão ali para poder observar a sua vida. Assim teve esses 3 tipos de multidões aí no ministério de Jesus também. Temos quantas pessoas ali que receberam bênção ali da parte do Senhor Jesus, milagre, foram contra o ministério de Jesus. Muitos seguiam ali só para poder querer pegar algo errado de Cristo para poder acusar ele lá na frente. Né? Então isso nós devemos tomarmos cuidado. Né? Toda a vigilância, isso aí não é somente em liderança, não, em pastor, não. É todos obreiros e obreiros da casa do Senhor. Aqueles que estão trabalhando, que são servos do Senhor. Né? Isso é muito importante, a vigilância para que você não venha, irmãos, escandalizar as coisas do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, é bem clara. Ela diz assim, ai, só o ai de Cristo já dói lá na costela, no espinhaço, né? Ai daquele que seja pedra de tropeço para os meus pequenininhos a chegar a Cristo. Né, irmãos? Só esse ai aí já sentimos, né? Irmãos? Então, e isso é importante, que Paulo também tinha essa vigilância. Né? A sua liderança tinha essa vigilância. E assim, principalmente nos dias de hoje, né? Mais ainda, toda vigilância é pouca. Né? Se der para nós dormir com o olho aberto e o outro fechado, seria uma benção, né? Colocar um palito e deixar um aberto, aí vai revezando um com o outro, né? Porque se nós não vigiarmos, irmãos, na época de hoje, né, aí nós podemos pagar um preço muito grande perante o nosso Deus. Né, cooperador? Amém, graças a Deus. Então, continuando aqui, esse terceiro tópico, né, advertência aos líderes da igreja de Éfeso, Paulo advertiu eles na palavra. Por que que o ensino, eu sempre digo isso, o pastor sabe, os irmãos sabem, na escola dominical, o ensino é o maior ministério do mundo. Foi o maior ministério de Jesus. O maior. Quando nós estivemos aqui, Paulo exerceu o ministério de... Não era só apóstolo, doutor, mestre. Então, Paulo deu aula numa escola aqui em Éfeso. Durante os 3 anos que ele ficou aqui, 2 anos foi só na escola de Tirano, dando aula. Por quê? O que Paulo queria com isso? Queria instruir os líderes na palavra. Por que a palavra é essencial na nossa vida? Nós temos que conhecer o Evangelho. Para que o Evangelho nos dê iluminação, nos dê entendimento, que ele nos dê visão, que nós conseguimos, né, detectar, pastor, as falsas heresias. As heresias, na verdade. Por quê? Porque o perigo não só vem de fora da igreja, vem de dentro. Então, existem muitos falsos profetas nos dias de hoje. Muitos. E como que eu sei que ele é um falso profeta? Através da palavra. É por isso que o ensino é fundamental. Se eu não ler as escrituras, eu não vou conseguir detectar um falso profeta. Paulo escreveu, tome cuidado, né? Porque aquele que diz, todos aqueles que diz, aquele que diz que a igreja é minha, na minha igreja, é um falso profeta. Essa é a realidade, porque a igreja não tem chefe. A igreja não tem dono, não tem caudilhos. A igreja pertence a Jesus. Ele derramou o preço, é a noiva, é a menina dos olhos de Deus.
é a noiva, ela foi comprada, ela tem dono, o dono se chama Jesus Cristo. Ela foi comprada com sangue, então ela pertence a Jesus. Homem nenhum é dono da igreja. Todos nós somos servos. Eu estou aqui para te servir. O pastor está aqui para servir. Esse é o chamado. Ninguém é promovido acima do posto de servo no reino de Deus. Todos nós estamos aqui, estamos nivelados como servos, para servir, para ajudar, para estender a mão. Então Paulo advertiu os líderes, lá está em Atos 20, 31, 32 e 33. Depois você lê em Atos 20, 31, 32 e 33. Paulo instruiu eles sobre o perigo externo e sobre os perigos internos da igreja. Falou assim, olha, vocês cuidado. Paulo estava dizendo, estava trazendo os líderes da igreja para a palavra. Olha, vocês meditem, busquem mesmo, olhem para vocês não perder o foco. O pastor acabou de ler aqui, ó. Por que tem muitas pessoas no fracasso espiritual? Porque mudaram o foco. Mexeram no evangelho, nos bastidores. O falso profeta é assim que ele faz. Ele muda a palavra para chegar no resultado que ele quer. Ele tira a alegria da salvação das pessoas porque ele deixa de pregar o evangelho verdadeiro. E as pessoas acreditam. Por que as pessoas acreditam? Porque não tem hábito de leitura. Tudo que está sendo falado na escola dominical. Nunca falei isso daqui, mas eu vou falar agora. Você que está nos ouvindo aí, eu sei que vai para o YouTube, vai para o Facebook aí. Tudo que está sendo falado aqui, você pode olhar todos os vídeos para trás, na escola dominical. Se alguma coisa que foi falado aqui não tiver na Bíblia, você pode corrigir. Você pode nos confrontar. Você pode falar assim, não está na Bíblia. Pode falar. Por quê? Porque tudo que está sendo falado aqui, se não tiver na Bíblia, se não for a palavra mesmo, então Deus não falou. Não é de Deus, eu falei coisa minha. Quando eu falo as coisas minhas, eu falo, gente, isso aqui é algo meu, é algo particular. Eu creio assim. Mas quando se trata do evangelho, eu não posso alterar nada. Paulo trouxe os líderes para isso, instruiu eles para que eles pudessem divertir o rebanho. Porque se um líder for fracassado, o rebanho também vai fracassar, porque o rebanho, né, olha a responsabilidade, pastor. Tudo que está sendo falado aqui nesta manhã, as pessoas estão recebendo. As pessoas vão ser orientadas através deste estudo, através desta palavra. Então, se eu falar aqui de uma forma errada, se eu fugir do texto bíblico, se eu falar coisa minha, do que eu acho, do que eu penso, e às vezes as pessoas seguirem, o que acontece? Vão ser fracassadas espiritualmente. Porque não estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo a voz do homem. É assim que acontece. E a palavra de Deus, irmãos, ela dói. Ela, às vezes, ela machuca, mas é para o teu bem, né? Porque o evangelho que está sendo anunciado hoje é um evangelho de açúcar. Não, você pode vir aí o jeito que você está, você pode ficar, não tem mudança, não precisa ter salvação, não tem mudança, não tem nada, a pessoa continua do mesmo jeito. Então, desculpa, é falso. Porque Jesus, todas as pessoas que seguiram Jesus, todas, que foram até Jesus no seu ministério, durante 3 anos e meio que ele passou na terra, todas as pessoas que foram até Jesus tiveram a vida transformada. A proposta do evangelho é essa. É transformar você e capacitar você para que você possa fazer a obra do Senhor. Então Paulo advertiu eles em relação aos perigos internos e externos. Ele diz, dentre vós há muitos ataques de dentro e de fora. Os de dentro são apóstolos, são pessoas que deturparam a palavra e acabaram se apostatando da palavra e buscando o quê? O interesse próprio. Paulo, no versículo 33 de Atos 20, ele fala, olha, eu vou até ler com vocês aqui. Eu tenho que ler, eu vou ler. Depois, se você tiver uma Bíblia, você lê. Sua casa aí. Olha só, Atos 20, versículo 33. Olha a abnegação do apóstolo Paulo. Atos 20, 33. Capítulo 20, versículo 33. De ninguém, instruindo os líderes ali de Éfeso, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Olha só. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram, né? Para que era necessário a mim e os que estavam comigo. Olha só, Paulo está dizendo, olha,
eu faço a obra, não é por dinheiro. Nada cobicei, nem ouro, nem prata. Eu não busquei fama, eu não busquei cargo, eu não busquei título, eu não busquei holofotes, eu não busquei prestígio, eu não busquei privilégio, eu não busquei riqueza. A preocupação do apóstolo Paulo era cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Então, olha a característica marcante de um falso profeta é o amor ao dinheiro. Ele usa do evangelho para enriquecer. Olha a vida dos apóstolos. Nenhum foi rico. Nenhum. Pelo contrário, eles abnegaram-se. Eles negaram a si mesmo. Porque eles entenderam que a maior riqueza na vida de um servo, na vida de um líder, são as coisas espirituais. São as coisas que vêm do alto. Porque a verdadeira prosperidade, meu querido, não é ganhar a terra, é ganhar o céu. Essa é a verdadeira prosperidade. Paulo diz aqui, olha, não cobicei nada. Eu não busquei nada aqui dessa terra. Né? Você viu que Paulo foi preso. Ele falou assim, eu mesmo trabalhei para que eu pudesse me sustentar e para que os que estavam comigo também comessem. Claro que houve oferta da igreja de Antioquia, da Macedônia, né? Mas ele nada cobiçou. Então a marca mesmo, a característica, como eu já disse aqui, de um falso profeta, a primeira que você vai ver é o amor ao dinheiro. Ele vai usar a tua vida para enriquecer. Então, irmão, meu querido, foge, porque não é bíblico. Foge, porque ele é um falso profeta. Se você conhece a palavra, por isso que é importante conhecer o evangelho. Porque quando nós conhecemos o evangelho, você consegue detectar uma heresia de longe. Às vezes eu estou passando, andando na rua, aí eu escuto uma mensagem, eu passo na frente de muitas denominações aí eu escuto as pessoas pregando, ele começou a falar, eu falo assim, está enganando o povo. É triste, porque não tem vida com Deus. Ou até busca o evangelho, mas altera. Não querem só o evangelho da graça, por quê? Porque o evangelho da graça de Jesus, ele não te traz lucro, financeiramente falando. Porque não é para isto. Ele é para transformar vidas, é para transformar pessoas. Então ele disse, olha, nada cobicei, nada. Paulo, ele se abnegou. O que é abnegação? É desprendimento do próprio interesse. É negar a si mesmo. Eu desprendi. Ele mesmo diz, a vida para mim não tem mais sentido nenhum, a não ser que eu cumpra o meu ministério. Glória a Deus. Isso é o chamado para mim, para você. Está disposto a dizer sim para esse chamado? Você está disposto a se abnegar? Sem lucro nenhum. Você quer se abnegar? Deus cuida. O apóstolo João diz na sua carta, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso aí você pode ter certeza que está garantido para você, porque ele é fiel para guardar o teu depósito até naquele dia. Agora, se um líder ou se algum crente entrou no evangelho para buscar interesse próprio, você vai fracassar, porque você está indo na contramão do evangelho. Jesus mesmo disse, quando, eu não sei se está lá em Lucas 10, se não me falhe a memória, quando ele chamou os 70 e enviou de 2 em 2 e deu uma instrução para eles. Ele dizendo, vocês vão, preguem a minha palavra, né? Dê preferência às ovelhas perdidas à casa de Israel, né? Não leve nada em dobro, leve que eu vou sustentar de vocês, não vai faltar nada para vocês. Aí ele deu essas instruções, aí ele diz assim, para Pedro, para João, para os apóstolos, para os 70, né? Olha a instrução que Jesus deu para os 12, para os 70, de 2 em 2. De graça recebeste e de graça dai. O que ele estava dizendo? Não vendem a minha palavra. Não negociem o evangelho. É de graça. Vocês receberam de graça, a palavra não é de vocês. Então, da maneira que vocês receberam, vocês transmitem. É de graça. Se alguém cobrar, se alguém vender, se alguém fazer alguma coisa a mais, que não é a instrução de Jesus, então não é um crente, um cristão líder verdadeiro. É um falso profeta. Porque ele está em desacordo com a palavra de Deus e com as instruções que Jesus nos deu. Amém? Que Deus abençoe vocês.
Já vamos quase encerrando, né, pastor? Deixa eu só dar sua saudação aí. Glória a Deus, que benção, né, irmãos, esse estudo desta manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou grandemente com você. Amém, irmãos? As coisas de Deus, irmãos, não tem segredo, é simples. Quem cumprir que é o ser humano, quer enfeitar, né? Então tome cuidado, irmãos, com as coisas de Deus. Nós, principalmente obreiros, para querer tirar proveito das coisas de Deus. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né, irmãos? Que Jesus não tinha nem aonde reclinar sua cabeça, né? Então muitos hoje querem o quê? Querem ter milhões e milhões favorecendo nas suas contas particulares e as obras de Deus perecendo. Pessoas sendo, amém, perecendo também, precisando de ajuda na comunidade, porque nós somos a comunidade, somos a igreja do Senhor, né? Nós sabemos que o papel da liderança da igreja, ele precisa primeiramente se proteger para que depois ele venha proteger. Então você tem que proteger você primeiro, daí proteger aonde o Senhor colocou você, para ser, amém, administrador das coisas de Deus, amém, do rebanho do Senhor, amém, porque os lobos estão por aí, os cruéis estão por aí, né? Os legalistas, os falsos obreiros, né? Pretensiosos, agindo assim, né? A igreja fica restaurada para os perigos externos e internos, né, irmãos, que surgem a fim de prejudicar o verdadeiro rebanho de Cristo, né? Então nós temos o pastor, o líder, o titular da igreja, ele tem esse compromisso de cuidar do rebanho do Senhor, né? Você é responsável, é você que vai prestar, olha a responsabilidade, irmão, você que vai prestar conta perante ao Senhor dos rebanhos que o Senhor colocou nas tuas mãos. Isso é forte, né, irmãos? Então, irmão, cuida bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém, irmãos? E com certeza, muitas bênçãos, muitas vitórias o Senhor vai colocar no seu ministério. Amém? Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos Patrício, aí da aldeia Bananal, né? Que Deus abençoe o pastor Gildo, né? França, que está nos acompanhando através das ondas sonoras aí da Rádio Voz Amiga, aí a aldeia aí, né? Aí no município de Taunay. Cantalício também. Irmão Cantalício, de Andrade. Né? De Andrade, que está nos acompanhando, que Deus abençoe, minha querida. Irmã Luci? Irmã Lucília. A irmã Lucília, tá aqui, que benção, a irmã Lucília, foi a nossa obreira, hoje está aí na aldeia também, fazendo a obra de Deus. Muitas pessoas estão nos acompanhando, amém, irmãos? Divulga essa programação, irmãos. Divulga essa escola bíblica dominical, é a única escola bíblica, eu creio, né? Que é a única do Brasil, feita através de um programa de rádio, né? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, né, aqui na região oeste de Campo Grande, aqui no bairro aqui Vila Romana, aqui na saída aqui para Aquidauana, diretor nosso querido irmão João Souza, que Deus levantou aí para fazer a obra do nosso Deus. Que Deus abençoe também o irmão Gideildo, aqui do bairro Santa Mônica, que Deus abençoe a sua vida, né, meu querido pastor, a todos os pastores, obreiros, que estamos aí nesta caminhada. Vamos se unir junto, amém, irmãos, em prol a obra do Senhor. Vamos ganhar almas, vamos saquear realmente o inferno para povoar o reino do nosso Deus. Amém? E já agradecemos a cada um dos amados irmãos. Iremos preparar, que a hora voa, né? Já é 11h22, né? Preparar para a oração da fé. Coloca aí o copo com água, a garrafa com água, veja lá do receptor, fotografia, amém? Estaremos unindo agora, numa só dimensão, numa só unidade, buscando aí a presença do nosso Deus. E temos certeza que o Senhor
já entrou, não é que vai entrar não, já entrou em providência a seu favor. Só de você estar nos acompanhando nesta programação, neste estudo bíblico, né? Que vai todos os domingos das 10 às 11h30 da manhã. Amém? Deus já está te dando vitórias. Amém? Então vamos preparar para orar. E o nosso querido irmão cooperador Éder estará iniciando a oração e nós estaremos finalizando esta programação de hoje para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vamos orar, então, agradecer a Deus. Né? Você que está na sua casa aí, obrigado pela oportunidade de fazer parte aí da escola dominical e de nós entrarmos aí na tua casa através da programação desta rádio Voz Amiga, em nome de Jesus. Baixa o aplicativo, eu sempre estou falando e repito, baixa o aplicativo, tem na Apple Store e no Google Play. Só digitar lá, Rádio Voz Amiga, que vai aparecer lá um alto-falantezinho verde. Benção, esse símbolo que está atrás aí, que você tá vendo aí. Aí você clica em baixar e nos acompanha. A rádio é 24 horas no ar. Aqui nós não damos trégua pro inferno, não. Nós vamos para cima. Para cima e louvado seja Deus. Da mesma forma que o diabo nos acusa de dia e de noite, né, pastor? Nós continuamos trabalhando na obra de Deus, porque nós temos um que nos justifica. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, período de oração. Você que está na sua casa aí, vamos unir a nossa fé. Vamos nos dar as mãos, né? Unir o nosso espírito no mesmo propósito, unir nossas forças. E vamos chegar diante do trono de Deus e falar com o nosso Pai nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós entramos na Tua santa presença, nesta hora, neste tempo oportuno que o Senhor tem criado para nós. Porque a oportunidade foi dada para aqueles que Te amam, para aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus, para aqueles que precisam, meu Deus, chegar diante do Senhor, confessar as súplicas, os pecados, as falhas, em súplica e orações. Então, meu Deus, nesta manhã, eu Te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo nosso domingo, hoje, dia 19/3/2023. Um dia abençoado, um dia glorioso, um dia que o Senhor criou, Pai, para que nós pudéssemos desfrutar, né, das obras das Suas mãos. Eu sou grato a Ti, Pai, pela vida, porque estamos aqui, meu Deus, cumprindo o Teu chamado, assim como o apóstolo Paulo. Né? Estamos aqui cumprindo aquilo pela qual nós fomos chamados, para poder pregar, ministrar a Tua santa palavra. Desde já, Pai, eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Também na vida daqueles que não puderam, Pai, ouvir, estar, né, ligado na programação dessa rádio nesta manhã. Abençoa também do mesmo modo, Pai, a todos. O Senhor sabe o coração, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as necessidades que nós passamos, o Senhor sabe as nossas lutas, as nossas pelejas, o Senhor sabe todas as coisas. Então que a Tua palavra, meu Pai, ela venha trazer conversão na vida dessas pessoas, que ela venha encontrar um destino nesta manhã, que essas pessoas que estiverem ouvindo, meu Pai, esta programação no Facebook, no YouTube, na programação da Rádio Voz Amiga, venham ser tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo ele age pela Tua palavra. E hoje, aqui pela manhã, nós pregamos somente a Tua palavra. Falamos somente, ministramos uma aula somente a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que é o maior professor de todos os tempos. Abençoa, Pai, a vida de todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Abençoa minha esposa, minha mãe, todos, né, que os nossos ouvintes, Pai, que estiveram aqui conosco nessa programação. Abençoa também, meu Pai, o pastor Cid de Abreu, a missionária Sandra de Abreu e toda a família, a equipe de obreiros. Que o Senhor, ó Deus, venha continuar sustentando, meu Pai, a vida dele, meu Deus, através do Teu poder. Porque todo homem sustentado por Deus, o diabo não derruba, o diabo não tem poder sobre ele. Então abençoa também, meu Pai, a vida do cooperador irmão Jô Souza, toda a sua família, a irmã Laodiceia, a Ana Lívia, Pai, que o Senhor venha rodear elas, meu Pai, com uma bênção grandiosa. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha fazer parte
parte do dia a dia desta família. Em nome de Jesus, que venha ser agraciada pelo teu poder e pela tua graça. Abençoa também, meu Pai amado, todos os governantes, a liderança, todas as denominações. Meu Deus, que o Senhor venha falar com eles. Meu Deus, que a vida deles venha ser uma vida íntegra, uma vida reta, segundo a tua palavra, porque nós cremos no teu reino. Nós cremos, meu Pai, no mundo melhor, porque a tua palavra, meu Deus, ela é poderosa, meu Deus, para poder fazer grandes coisas na vida de um homem, na vida de uma mulher, quando estes creem verdadeiramente no Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, participando, meu Deus, da Escola Bíblica Dominical. Eu creio que foi bênção, eu creio, meu Deus, em transformações, em vidas regeneradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha continuar nos sustentando, nos dando condições para que nós possamos continuar fazendo a Tua obra desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou nesta manhã, dentro desse estudo da Escola Bíblica Dominical, abençoando todas as pessoas que acompanharam esta programação, aqueles que irão acompanhar através das redes sociais, meu Pai, no período de hoje à tarde, hoje à noite ou amanhã, indo para o seu trabalho. Abençoe poderosamente, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos e nós cremos, meu Pai, no mover, no agir, no trabalhar do Senhor, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, é o Deus da providência, é o Deus do já, é o Deus de agora, e desde já intercedemos a favor das nossas autoridades, abençoando, meu Pai, desde o presidente da República, o Senado Federal, meu Deus e meu Pai, as Forças Armadas, abençoando a Câmara Federal, Estadual, Municipal, guardando grandemente esta nação, da maneira que o Senhor tem guardado, nas mãos santas, nas mãos poderosas do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoando a cada governador de cada estado, prefeito de cada município, estendendo as tuas mãos poderosas, estendendo as tuas mãos misericordiosas, esta pessoa, o teu servo, a tua serva, pelo ato de fé, que colocou este copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa ao lado do receptor, que o Senhor venha entrar em providência, conceder, meu Pai, a libertação e a cura. No momento que esta pessoa tomar desta água, recebe a cura. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, recebe também, meu Pai, a libertação e a cura, porque nós cremos, meu Pai, no milagre. Cremos, meu Pai, no teu poder. Esta pessoa que colocou este documento, que está, meu Pai, perante a justiça, esse processo, o Senhor é nosso advogado por excelência, e nós determinamos, meu Pai, a vitória, determinamos, meu Pai, a bênção. Esta pessoa que colocou esta carteira de trabalho, até mesmo esse currículo, meu Pai, que irá procurar um trabalho amanhã, segunda-feira, dando a direção para o teu servo, para a tua serva, desta porta aberta, Senhor, e nós cremos, meu Pai, na providência do Senhor, abençoando, Senhor, poderosamente, Senhor Jesus, o teu servo, diretor desta emissora, nosso querido irmão, cooperador João Souza, a sua família, abençoando, meu Deus e meu Pai, a todos os pastores, obreiros e obreiras na tua casa, meu Deus, abençoando teu servo, cooperador Éder, que está sempre conosco aos domingos, nos auxiliando, nos ajudando, levar esta santa e poderosa palavra, e abençoando a sua esposa, o ministério deste casal grandemente, abençoando, Pai, que este final deste domingo, no período da tarde, à noite deste domingo, que seja repleto de bênção, de vitórias e de conquista na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Ouve o clamor, ouve a oração de cada um dos teus filhos que estão orando neste momento. Aqui está o caderno de oração, meu Deus, da Rádio Voz Amiga. Meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor. Quantas pessoas já receberam, Pai, vitória? Quantas pessoas já receberam resposta da parte do Senhor, que estão relacionados aqui nesse pedido de oração? E eu creio, Pai, na vitória. Eu creio, Pai, nas bênçãos, porque o Senhor vitória, grandes bênçãos o teu servo receberam no final desta manhã, deste domingo, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Estaremos novamente aqui nesta emissora às 23 horas
com a programação Desperta Brasil, que vai ao ar todos os dias pelas ondas sonoras aqui da Rádio Voz Amiga. Não desliga, não, que esta emissora, conforme já foi dito, 24 horas no ar. Amém? Que logo após o encerramento aqui do nosso agradecimento, estaremos colocando um louvor aqui com Catarina Santos, Renovo, amém, para o seu livro espiritual. Gostaria que você prestasse bem atenção na letra deste hino. Um abraço para minha esposa, missionária Sandra de Abreu, minha companheira, e convidando você que está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na região oeste, conhecida como a região do Ribeiro Sul. Hoje estaremos com culto de missões às 18 horas, ali na Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Rádio Maia, 1198, aqui na Vila Popular. Te aguardamos com muito amor, com muito carinho, para que você possa se alegrar juntamente conosco, e o culto também voltado à família, para a honra e glória do Senhor. Nós queremos orar a favor da sua família, fazer a unção com azeite sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém? Que Deus abençoe. Meu telefone é o 67 99289 1106. 67 99289 1106. Amém? E a saudação final aí do nosso querido cooperador Éder Fernandes. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por fazer parte da família, né? Da Escola Bíblica Dominical. E se Deus permitir, domingo que vem estaremos aqui novamente, terminando aqui o estudo sobre a final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E você é nosso convidado. Divulgue essa programação, baixe o aplicativo, né? Tem tanto para o iPhone quanto para o Android. Só você colocar lá, Rádio Voz Amiga. E fica sintonizado, é 24 horas por dia, que nós não para. A gente não para. É 24 horas por dia, louvando ao Senhor, pregando o Evangelho. E como diz o pastor, né, dando trabalho para o inferno. Porque se o inferno não para, por que nós vamos parar, né? Então, abaixa o aplicativo, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes que fazem parte da Escola Dominical, uma família praticamente. Divulgue essa programação no YouTube. Depois vai estar na íntegra também no YouTube, né? Inscreva-se também no YouTube, né, pastor? Tem lá na Rádio Voz Amiga, no YouTube. Depois vai ser postado lá, em nome de Jesus, e nos acompanha. E vamos em frente, irmão. Um abraço para todos os nossos ouvintes que estão aqui, que escreveram aqui, que participaram. Um beijo para minha esposa também, para minha mãe, que sempre está nos acompanhando, dando força, né? Muito bom ter pessoas tem pessoas que acreditam no nosso ministério, assim como o Senhor também. Acreditam no nosso trabalho, que o nosso chamado não é em vão, que quem nos chamou não foi o homem, foi Deus. Se Deus te chamou, porque a coisa é séria. Então, assim como o apóstolo Paulo, eu encerro aqui, eu falo para você, assim como o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas, né? Para mim, nada eu tive como proveito desta vida, a não ser que eu pudesse concluir o meu ministério aqui nesta terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você cumpra o ministério que Deus colocou na sua mão, independente do que venha acontecer. Cumpra o teu ministério, porque ele é mais importante do que tudo, porque Deus, ele sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Deus abençoe você e até o próximo domingo. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo.